Olá, eu sou o jornalista Albano Gado. Nós estamos aqui nos estúdios da SZ Working, na Andradas 860. Por falar em estúdio, se você tem um podcast no papel, precisa fazer uma gravação, já sabe, vem aqui para o SZ Working, toda a estrutura à disposição com a melhor qualidade possível. E é isso, Porto Alegre Oficial gravando sempre as suas entrevistas aqui no SZ Working. E hoje eu estou aqui com o vereador Marcos Felipe, vereador de Porto Alegre, vai conversar com a gente sobre o seu trabalho, sobre a situação de Porto Alegre e sobre temas da política regional e nacional. Olá, vereador. Tudo bem, Albano? Cumprimento a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite e parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo de trazer temas importantes, temas sensíveis, mas fundamentais da cidade, do estado também do país. Sempre a rede social hoje é a ferramenta, acho que mais importante, onde o cidadão se informa, tira suas conclusões para, ao fim, ao cabo deste ano, tomar suas decisões e que vão trazer aí mudanças ou não para o nosso estado e para o nosso país. Marcos, me diz uma coisa, como é que tu vê Porto Alegre hoje e como é que tu enxerga ela daqui 10 anos? Assim, hoje a gente, em primeiro lugar, nós temos que manter o porto-alegrense em Porto Alegre. Acho que a enchente que aconteceu pegou diversos municípios aqui do estado e hoje, infelizmente, a gente vê muitos talentos indo para Santa Catarina, indo para São Paulo, indo para o exterior. Então, acho que primeiro a gente tem que começar a manter os bons talentos aqui. É uma cidade que precisa trazer oportunidade. E aí a gente precisa olhar para todos os lados, seja os bairros mais desenvolvidos, mas também as comunidades. Então, a Porto Alegre que a gente quer e espera é manter os talentos e também, se possível, trazer as pessoas de fora, estimular o turismo. A gente tem espaços cada vez com mais qualidade aqui, a nossa Orla do Guaíba é um exemplo. Então, a cidade que eu quero para frente é com os talentos aqui, prosperando, que todos tenham acesso aos melhores serviços. A gente tem um exemplo aí da coleta também de esgoto. Infelizmente, quase 50% da cidade não tem a infraestrutura básica. Então, a cidade que eu quero é uma cidade com infraestrutura de qualidade, que reduz o tempo de deslocamento das pessoas nas suas atividades diárias, porque tempo é qualidade de vida. Hoje as pessoas perdem muito tempo no trânsito. A gente tem também, causado pela enchente, a insegurança contra a cheia. A cidade então tem que estar protegida. A questão da drenagem também, a gente sabe que o nosso sistema ainda é insuficiente para a quantidade de chuva que tem acontecido na cidade. Então, para a gente manter as pessoas aqui, é manter uma cidade segura em todos os sentidos. Do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista da segurança em si, do porto-alegrense ficar tranquilo que nada de mal vai acontecer com ele nas ruas da cidade, e a partir daí a gente começar a trazer cada vez mais o turista para cá e, enfim, expandir cada vez mais as qualidades aqui de Porto Alegre. Marcos, a gente sabe que Porto Alegre é uma cidade que tem diversos problemas, né? Se tu tivesse que elencar o principal problema a ser resolvido da cidade e o que vem sendo feito para resolver esse problema? Eu diria que hoje, após a enchente, eu digo a proteção contra cheias é uma preocupação real, a cada chuva mais forte, agora nós temos a previsão do El Niño. A questão da drenagem também na cidade é um desafio a ser enfrentado, e felizmente algumas obras estão acontecendo, mas a gente sabe que outras precisam sair do papel. A gente tem também a questão da saúde, porque chega essa época do inverno, superlotação, a gente vê muitas pessoas muito tempo na fila, então o problema da saúde ele é recorrente e precisa ser enfrentado, afinal de contas estão falando de vidas, e também a questão das pessoas em situação de rua. Eu vejo que isso vem aumentando a cada ano e é um problema que trata de saúde pública, mas principalmente de segurança, de sensação de insegurança. Então, qualquer pesquisa sobre a cidade, ela vem trazendo que, em primeiro lugar, o cidadão fala que ele precisa melhorar a segurança dele. E quando a gente fala segurança, não é apenas a polícia na rua, é a sensação de segurança. Então, eu poderia elencar esses 4 principais pontos que seriam aquilo que o cidadão, no primeiro pensamento dele, é isso que teria que a cidade melhorar. Se nós formos olhar em outros pontos também, a infraestrutura do ponto de vista de pavimentação, de ampliação das grandes avenidas, mas esses 4 aí eu vejo que hoje, pelo que a cidade passou e pelo quem anda no dia a dia percebe, seriam os principais pontos. Marcos, tu falou ali algumas questões importantes já da irrigação da cidade. Porto Alegre passou, assim como várias cidades do estado, por uma das maiores enchentes, né, já vistas. O que eu queria te perguntar é o seguinte,
A cidade está preparada para receber vamos dizer, novas enchentes? A gente vem acompanhando os números que a prefeitura apresenta e hoje a cidade está mais preparada. Então a gente vê das 14 comportas, 12 delas já foram fechadas ou reformadas, outras 2 estão em andamento. A gente tem o dique, 2 partes dele já foram feitas, o dique da FIEGS também foi totalmente recuperado, e a gente acaba percebendo que a construção do dique em si, ela não é tão complexa. A parte mais complexa é retirar as famílias que moram no dique. Então nós temos parte do dique que ainda não foi possível fazer obra, porque tem famílias que moram lá, existe uma burocracia, existe uma resistência para que aquelas pessoas possam sair. Então hoje a cidade está mais preparada, mas é necessário sim acelerar as obras e criar também medidas alternativas, caso tenha previsão de nova cheia aqui na nossa cidade. Mas é inegável que algumas obras já aconteceram e outras precisam acontecer. Eu acredito que o governo tem trabalhado bem e é a prioridade hoje da cidade. Hoje, felizmente, existem os recursos, então os projetos também já estão sendo feitos e tem o tempo do poder público, que são as licitações, a burocracia da empresa vencedora para entregar. Então, hoje a cidade está mais preparada, mas, por óbvio, a gente precisa acelerar essas obras, como eu disse, para que a gente mantenha as pessoas morando aqui, para também aqueles que têm o seu negócio e foram atingidos tenham cada vez mais confiança de investir aqui em Porto Alegre. Isso é fundamental, no centro, no quarto distrito, porque ninguém vai investir numa cidade que não tenha a segurança de que a pessoa não vai perder tudo. Então, hoje eu vejo que a cidade está mais preparada, porém, é preciso avançar. Tu tem um contato direto com a população. Tu acha que a população ainda permanece insegura com relação à questão climática? Sim. A cada chuva mais forte, a gente vê a população insegura, com medo, as pessoas perderam os seus bens, aquilo que construíram a vida toda, o seu patrimônio foi atingido. Algumas pessoas, eu participei da limpeza de muitas casas, eu assim como muitos voluntários, e não sobrou praticamente nada, não sobrou a foto daquela pessoa, não sobrou uma lembrança com a família, algo que não se recupera mais. Os móveis também foram, todos eles tentam colocar fora, então obviamente que qualquer chuva mais forte, quando começa a chover em outras cidades, as pessoas ficam preocupadas. E eu, como fui bastante envolvido na proteção contra a cheia, tenho esse papel também de informar e sempre tentar informar com responsabilidade das previsões, aquilo que a prefeitura está fazendo, falar de maneira muito transparente os riscos. Tem gente, às vezes, que tenta fazer vídeos para assustar as pessoas atrás de like, de engajamento, e eu não acho justo, porque geralmente são pessoas de idade que têm o trauma daquilo que passaram. Então, hoje, sim, o medo ele está nas pessoas que passaram por isso, no Sarandi, no quarto distrito, no centro da cidade. Então, é inegável, e o que vai trazer segurança para elas é que essas obras aconteçam, terminem, e esperamos aí que não volte a acontecer na cidade. É para isso que eu trabalho. Um dos meus pontos fortes e com toda certeza os pilares do meu mandato é a proteção contra a cheia, para que a gente não viva aquilo que a gente viveu em 2024 e que a cidade, os bairros atingidos sejam melhores do que eles eram antes. A população teve uma série de incentivos, né, da prefeitura. Uma delas foi a compra assistida. Tem se falado bastante aí que aconteceram alguns problemas no compra assistida. Exatamente o que aconteceu? Como é que está essa situação? A enchente ela mostrou o melhor do ser humano e também o pior. Nós vimos algo espetacular, muitos voluntários de Porto Alegre, do estado, de outros estados vindo aqui nos ajudar. Mas também deu brecha para muito malandro se aproveitar da situação. Na enchente, a gente viu o desvio de cesta básica, de quem não precisava, tirando de quem precisava, e também o Compra Assistida. O Compra Assistida é um programa onde a pessoa que tem a casa numa linha onde vai ter obra de proteção contra a cheia ou onde a casa foi considerada inabitável pela Defesa Civil, ela ganha um valor de R$200 mil para comprar uma casa ou um apartamento em Porto Alegre ou fora de Porto Alegre. Muitas vezes, essas pessoas tinham uma casa que valia menos, e às vezes moravam em lugar irregular. Ganharam os R$200 mil para comprar uma casa ou um apartamento, só que a antiga casa deles fica de propriedade da prefeitura. Só que essas pessoas ganharam outro imóvel e mesmo assim estão alugando ou vendendo a antiga casa delas. E aí, assim, tem pessoas que tiveram as casas atingidas pela enchente, ganharam apenas os R$5 mil, que mal dá para comprar os móveis, e até hoje estão pagando a pintura, a manutenção do telhado, do piso. Então, assim, aí a gente vê o pior do ser humano, que até hoje, pós-enchente, ele tenta ganhar vantagem de algo que muitas pessoas foram atingidas e não tiveram o devido ressarcimento.
Então eu vejo em alguns bairros como Sarandi, o cidadão ali ainda pagando do boleto da arrumação da sua casa, enquanto o outro foi para outra casa melhor do que ele estava e está alugando ou vendendo. E aí tem também um erro da prefeitura de não ter destruído essas casas na velocidade adequada. A pessoa saiu da residência, já tinha que ter derrubado aquela casa, cercado, colocado aquele terreno agora é da prefeitura. Porque, na verdade, a solução de um problema, que as pessoas ganharem casa para morar em lugar seguro e não passar por mais aquilo, pode virar um problema maior. Essas casas sendo invadidas, famílias ali se criando, muitas vezes virando insegurança, esses lugares sendo usados para aquilo que não deve, as pessoas muitas vezes ficam com medo de se identificar e me enviam a denúncia. Então, eu vejo aí que a enchente ela mostrou o melhor do cidadão, mas até hoje ela mostra o pior. E o poder público tem que agir, tem que identificar quem são aquelas pessoas, o que levou elas para morarem ali, se tem a ver com aquelas que ganharam um benefício, porque a gente tem que dar exemplo. Porque hoje eu vejo uma discussão é um milionário e aquele que faz a coisa errada, que é o caso desse, que está invadindo. Mas aquele cidadão médio, que é o que trabalha 8 horas por dia, demora 1 hora no ônibus, financia a sua casa, o seu apartamento, esse cara tem que ser valorizado. A gente fica discutindo, às vezes, o errado, mas é o certo ver que o outro faz errado, qual é o estímulo que ele vai ter se não tem a punição devida para quem faz a coisa errada? Então, eu vejo que o Compra Vida foi um programa importante, mas, infelizmente, algumas pessoas acabaram desviando ele, né, para benefício próprio e, enfim, prejudicando a sua própria região ali, porque hoje a gente vê lugares em que é para casa ter saído, as obras ter continuado, ou aquele espaço ali ter sido derrubado pela prefeitura, ele está ocupado de maneira irregular e a prefeitura tem que agir, né? Já passou o tempo de ir lá ver se aquela pessoa, por que ela está morando lá, fazer a retirada, seja com a Guarda Municipal, com a Polícia Civil ou Federal, porque o recurso é do governo federal, mas algo tem que ser feito para que a gente não tenha um problema maior daqui para frente daquilo que eu defendo, uma cidade controlada e planejada, que é o que a gente espera pós-enchente. Mudando um pouquinho de assunto, Porto Alegre tem muitos terrenos abandonados, né? Terrenos que muitas vezes os proprietários têm, mas não dão bola, não constroem nada. Tu tens um projeto específico para isso, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Terrenos imóveis abandonados. Hoje a gente, infelizmente, tem muitos na cidade, isso em outras cidades também do Brasil. É um lugar que vira foco de lixo, problema de saúde pública com foco de mosquito da dengue e principalmente lugar de insegurança. Então, o proprietário ele não responde notificação, ele não faz a devida limpeza, o devido cercamento e um espaço abandonado, um terreno, um imóvel, ele causa uma insegurança a toda uma região. Então, não adianta a prefeitura só notificar e nada acontecer. Então, a minha lei, ela traz a possibilidade da intervenção administrativa de maneira mais rápida. Em 15 dias, a prefeitura notificou o proprietário, ele não respondeu, não disse que vai limpar ou cercar o terreno, a prefeitura está autorizada a fazer esse serviço, seja a limpeza, ou o cercamento, ou até a derrubada daquele imóvel, se ele tiver um risco estrutural ou risco de segurança para o entorno, e a conta ele vai mandar para o proprietário. Então, assim, hoje o que a gente vê antes da lei ser aprovada é que esses terrenos ficam ali, o cidadão reclama, a prefeitura não consegue fazer o serviço porque não tem autorização, porque ele é privado, não consegue cobrar, vai muitas vezes para o Ministério Público. Então, assim, a gente tem que atacar esse problema, porque, como eu disse, um terreno abandonado que causa insegurança, aí vira ponto de queima de fio, tráfico de drogas, o risco de estupro para as mulheres. Então, assim, a gente vê muitos casos em que um terreno prejudica toda uma região. Por isso que a lei é tão importante. Infelizmente, ela tem dado resultado em alguns lugares. A gente sabe que, infelizmente, são muitos lugares na cidade. Então, a prefeitura se comprometeu com a aprovação da lei de fazer um grupo de trabalho e priorizando os terrenos em cada região para fazer ali o devido serviço, ou a limpeza, ou o cercamento, ou a derrubada da edificação, ou até mesmo os três, né? Pois é, eu estava pensando agora, porque nós falamos agora há pouco, né, sobre esse problema do compra assistida, que a prefeitura erra no sentido de não conseguir dar proteção para aquele local que era invadido ou que era ocupado antes pelos moradores que trocam pelo valor dos 200 mil. Se a prefeitura não tem essa condição de fazer esse trabalho, provavelmente por efetivo, né, não fica comprometido também uma fiscalização efetiva sobre esses terrenos dessa lei? Uma das justificativas que eu botei na minha lei foi o agravante das casas do compra assistido, que também deve entrar nessa linha de abandonado, porque muitas pessoas sequer voltaram.
E aí tu fica pensando em quanto tempo está lá os imóveis, com a água que ficou ali, o problema de saúde pública que está causando, mais de insegurança. Então, a prefeitura tem contrato hoje de demolição dessas casas. Isso tem acontecido, só que a gente sabe que não é na velocidade adequada. Hoje, já há quase 2 anos, tem casas em que ainda estão lá, outras pessoas já ocuparam. Então, as casas abandonadas já existiam e com a enchente esse problema foi agravado. Hoje é muito maior. E se algo não for feito, a gente vai colher os frutos aí por anos. A gente vai ter disputa judicial, aí quando envolve famílias que vão morar nessas casas, tem a defensoria pública. Então, assim, é um problema que poderia ter sido resolvido de maneira mais rápida, a gente vai empurrando isso. E, como eu disse, se sente prejudicado o cidadão que faz a coisa certa. E muitas vezes a discussão esquece essas pessoas. E quando a gente dá o bom exemplo de punir quem faz aquela coisa errada, aquele cidadão que faz a coisa certa, ele se sente de alguma forma prestigiado. Por isso que causa tanta revolta nas pessoas essa vantagem que alguns de má fé tentam levar com um benefício que foi através de uma tragédia, que foi o caso da enchente. Marcos, um dos principais problemas hoje apontados pela população é a mobilidade urbana. É um dos maiores problemas da cidade hoje? Sim, a mobilidade, a verdade, o tempo no trânsito, ele interfere na qualidade de vida do cidadão. E também a questão da poluição, hoje a gente fala muito em adaptação climática, e aí a gente vai reduzir o tempo de deslocamento das pessoas, melhorar a mobilidade com muitas ações. A melhor delas seria a gente ter as pessoas morando próximo do seu trabalho, dos melhores serviços. A cidade de 15 minutos que a gente chama e que a Europa fala, outros países, que é a pessoa morar próximo do serviço e do trabalho, porque aí ela não precisa se deslocar tanto. Hoje a gente tem uma cidade espraiada. A pessoa mora numa região, trabalha em outra e os serviços de qualidade, hospital, escola em outra. Então ela passa muito tempo circulando. Então a melhor forma de melhorar a mobilidade é as pessoas morando mais próximo, como eu falei, do seu trabalho e dos serviços. Também eu vejo a necessidade de obras de infraestrutura. A gente deve estimular o uso do transporte público. Então, o transporte público, para ele ser estimulado, ele tem que ter qualidade, cumprir horário e uma tarifa que caiba dentro do bolso do cidadão. Então, esse é o primeiro ponto. O transporte público ele tem que chegar mais rápido do que o carro. Então, uma cidade desenvolvida tem que pensar nisso. Porém, hoje a gente vê a realidade de muitos carros. No Brasil, foi estimulada a compra de carros. Então, a gente anda no trânsito e vê apenas uma pessoa em cada carro. Então, essa é a realidade da cidade. A gente queria que as pessoas se deslocassem menos e que o transporte público tivesse mais qualidade para usarem menos o carro. Mas hoje ainda muita gente usa o carro. Então, é necessário duplicações, alguns viadutos que não saíram do papel. Por exemplo, a duplicação do caminho do meio. Quantas pessoas vêm de Alvorada e vêm aqui para Porto Alegre? Quanto tempo se espera a duplicação do caminho do meio? A gente tem também a da Anitta Garibaldi, a gente tem o viaduto da Plínio. Então, são obras que estão gravadas em planos diretores antigos que não saíram do papel. Então, melhorar a mobilidade eu vejo em todos os sentidos, com estímulo da moradia próximo, onde tem os melhores serviços, e também essas obras importantes de qualificação de infraestrutura que vai impactar na mobilidade da cidade. Há algum tempo atrás, né, foi construída as faixas exclusivas para ônibus, né? E justamente com essa tentativa de que a população começasse a usar mais os ônibus e menos os carros, né? Levando em consideração que o povo brasileiro é um povo mais comodista, a gente sabe disso. Se tem algum estudo se essas faixas hoje elas estão ajudando a mobilidade urbana ou prejudicando, porque tu vê, por exemplo, a Independência, né? Sempre foi uma região que complicada de andar, de muito engarrafamento. E agora, com esta faixa de ônibus, passou a ficar mais congestionada. Tem algum estudo se está dando certo essa atitude de ter uma faixa exclusiva para ônibus? Assim, diante disso, a prefeitura contratou um estudo para ver a manutenção ou não dos corredores de ônibus em muitas regiões e também da faixa exclusiva. A gente vê uma discussão muito válida, porque, por exemplo, o corredor de ônibus central, os comerciantes das regiões eles não querem o corredor de ônibus central.
A gente teve ali o Edgar Pires de Castro, que está sendo alargado, os comerciantes não queriam, porque divide o bairro, perde o estacionamento, complica. Mas, aquilo que eu disse, o transporte coletivo ele tem que ter um atrativo, que é chegar mais rápido, para tu estimular as pessoas a andarem de ônibus ou não andarem de carro. Mas cada caso tem que ser visto de alguma maneira. Eu defendo a faixa azul, mas não adianta tu ter a faixa azul se ninguém respeitar a faixa azul. Eu, por exemplo, eu gostaria muito mais de faixa azul do que corredor de ônibus. Só que a faixa azul hoje tem tecnologia, por exemplo, a inteligência artificial, que consegue monitorar ali. Se o carro passar o tempo que ele está na faixa azul, ele pode ser multado automaticamente. Eu garanto que muitos respeitariam a faixa azul. Hoje a gente tem corredores em alguns lugares, dou o exemplo aqui talvez da Farrapos, em que a gente tem ali em certos horários do dia as faixas ao lado, muitos carros e ali sem nenhum veículo. Se tirasse aquelas muretas de concreto, aquelas cicatrizes que dividem avenidas, tu poderia ter mais faixa para os carros, colocar uma motofaixa e aí colocar os ônibus para o lado direito, mas com a faixa exclusiva sendo respeitada para o transporte coletivo. Então esse é o desafio, ver como a cidade está hoje realmente, porque a gente tem obras que começaram na Copa de 2014 com corredor e que nós terminamos há 2 anos, onde a realidade era outra. Mas é um desafio de cidade, como eu disse, a gente tem que priorizar o transporte coletivo para que as pessoas andem, mas ele tem que ter qualidade, tem que caber no bolso das pessoas, mas também não esquecer que a cidade tem muitos carros. Como eu falei, o tempo de deslocamento, o tempo no trânsito tira a qualidade de vida, prejudica as pessoas, traz irritabilidade. Hoje é um dos problemas da cidade, com toda certeza, é a questão da mobilidade. O desafio está em analisar cada região de uma maneira. Talvez tenha regiões em que o corredor ainda faz sentido. E outras regiões já não faz sentido, porque foi pensado numa lógica antiga, mas eu coloco aqui a importância da prioridade do transporte coletivo, porque se tirar essa vantagem de chegar um pouco mais rápido, talvez tire o melhor atrativo hoje do ônibus do transporte coletivo. O que tu acha de liberar essas faixas azuis ou os locais dos ônibus para os motoristas de aplicativo? Se liberasse, deveria ter uma fiscalização, porque de alguma maneira hoje, com inteligência artificial, com sensores, porque tu vai ter que saber quem é o motorista por aplicativo, se ele está trabalhando ou não, teria que ter uma regra bem específica e uma maneira de controlar. Então isso teria que ser debatido junto com a EPTC, com os motoristas de aplicativo, porque se a gente começa a liberar o motorista por aplicativo, o táxi, a van escolar, daqui a pouco nós vamos botar todos os carros na faixa azul e aí o que é prioritário não vai ser mais prioritário. Mas é uma discussão importante e aí dentro do que eu te disse, tem muitas categorias que usam do trânsito para a sua atividade diária, a sua mobilidade, o motoboy, o motorista por aplicativo, o taxista, a van escolar, o transporte coletivo. Mas hoje eu vejo que existem ferramentas que podem melhorar a mobilidade. Eu não falei aqui da onda verde. A gente tem discutido, cidades tem isso, que como Porto Alegre é uma cidade com muitas sinaleiras, tem que existir, e já existe uma tecnologia onde vai medir a quantidade de veículos e a quantidade de pessoas que estão próximas para atravessar. Não há por que eu fechar uma sinaleira se não tem ninguém para atravessar em certos horários do dia. Então a onda verde vai permitir que a pessoa ande. E hoje a gente não tem essa sincronia. Se fala assim, vai chegar a onda verde, tá, mas talvez isso melhore muito o trânsito da cidade, essa sintonia conforme os horários. Eu vejo também algo que deu certo em algumas cidades aqui do Brasil e em outros países, as faixas reversíveis. Dependendo do horário, a cidade muda de lado. Você tem que ter uma adaptação, tem que ter uma comunicação visual importante. A gente sabe hoje para onde vai, tu pega a Avenida Ipiranga, tu vê para onde ela vai, a perimetral. Então eu vejo que hoje a nossa mobilidade está muito engessada, né? E eu sou um que, às vezes, as grandes obras elas têm um impacto no trânsito muito grande, geram uma irritabilidade no cidadão enorme. Às vezes tu fazer alargamentos, diminuição de canteiro, de rótulo, as faixas reversíveis, muitas vezes são mais eficientes e rápidas do que fazer as grandes obras em que a gente acabou vendo, por exemplo, as obras da Copa, em que ficaram prontas anos depois e trouxeram um impacto muito grande para o trânsito da cidade. Então, hoje a mobilidade é um dos desafios diante de tudo isso que eu trouxe aqui. Me diz uma coisa, tu apresentou uma série de projetos da cidade inteligente. O que falta para Porto Alegre se tornar uma cidade inteligente modelo? Eu acho que falta a unificação dos serviços inteligentes. A gente tem aí mais de 100 mil postes de iluminação na cidade e esses postes eles servem
hoje não só para iluminação, eles podem servir para sensores, para câmeras com reconhecimento facial. E eu tenho aqui o exemplo da cidade de São Paulo com o Smart Sampa. Acredito que Porto Alegre deveria ter o Smart POA. Lá são mais de 35 mil câmeras espalhadas na cidade de São Paulo, 20 mil câmeras públicas e 15 mil câmeras privadas, que através do reconhecimento facial do banco de dados, eles encontram foragidos. O sistema já prendeu mais de 3 mil foragidos na cidade de São Paulo, onde a câmera detectou, avisou para a Guarda Municipal ou para a Polícia Militar que fez a apreensão do foragido sem dar um tiro. Porque ele não sabe que ele foi identificado, geralmente ele está no mercado, está no posto de saúde. Então, isso também gera uma sensação de segurança na cidade. Isso é trazer a tecnologia para a realidade, para melhorar a vida das pessoas. Então, quando tu tem a certeza de que vai ter uma câmera, que vai ter um reconhecimento facial e vai buscar aquele foragido da justiça na tua cidade, na tua região, isso te dá uma sensação de segurança, que é o que hoje muitas pessoas, infelizmente, sentem, né? Andando no centro, no quarto distrito. Então, Porto Alegre tem que evoluir. vai aumentar a população carcerária, bom, então vamos construir mais presídio. O que não pode é o foragido ficar na rua, trazendo insegurança para o trabalhador, para a mulher que tá andando durante a noite. Então, a tecnologia ela só tem um sentido se ela melhorar a vida das pessoas. Aqui eu trouxe um exemplo em que São Paulo já fez, alinhado com o governo do estado, junto com a capital. E hoje eu vejo a nossa cidade ainda devagar e não trazendo a tecnologia para ser alinhada da segurança do cidadão, como é o caso da Smart Sampa, que quem sabe um dia a gente tem o Smart POA aqui em Porto Alegre. Tu foste muito jovem, secretário de Serviços Urbanos. E o que essa experiência te trouxe como importante para o mandato ou para a experiência política? Sim, eu fui secretário com 28 anos. Ser do Poder Executivo é uma grande responsabilidade, porque tu assina contratos, tu faz gestão. Assinei, eu acho que mais de R$1 bilhão no meu CPF. E tenho para mim que talvez todos os políticos legislativos deveriam ter uma experiência no executivo antes de assumir, porque é na ponta que tu vê aquilo que é possível fazer, aquilo que não é possível fazer. Eu agradeço muito pela oportunidade que eu tive, porque enfrentei muitas dificuldades e crises que foram superadas. A gente teve a crise do recolhimento de lixo, a gente teve alguns temporais em que o gestor ele tem que tomar decisões rápidas, seguras e eficientes. Então, felizmente, a gente conseguiu, na gestão em que eu tive à frente da Secretaria de Serviços, enfrentar tudo isso, ter êxito, entregar uma cidade melhor. Tanto é que o prefeito Sebastião Melo se reelegeu e uma das bandeiras foi a questão da zeladoria. Por óbvio, tem que seguir melhorando, mas eu vejo que foi uma oportunidade muito importante para a formação do Marco como político. Hoje, no Legislativo, como eu sei como o Poder Executivo acontece, eu consigo trazer essa experiência ao Poder Legislativo, daquilo que é possível fazer, das necessidades da Prefeitura, porque não adianta muitas vezes a gente fazer uma lei que ela é inexequível, jogar para a torcida. Então, a experiência que eu tive no Executivo foi muito importante para o vereador Marcos hoje no Legislativo. Marcos, recentemente tu trocou de partido, né, usando a janela partidária ali. Saíste do Cidadania e foste para o PP. O que motivou essa saída? Assim, eu tenho muito carinho pelo Cidadania, o partido que eu fui filiado há 10 anos, foi meu primeiro partido. E um partido que ele já era pequeno, hoje ele está diminuindo ainda mais, ele ficou apenas com um deputado federal. A minha deputada federal, a deputada Ana Ortiz, que foi quem eu sempre tive uma ligação muito forte, entrei na política por conta dela, migrou para o Progressistas. E aí eu vi no meu partido que ele não teria mais futuro, tanto é que o número de deputados está diminuindo e teria uma eleição pela frente agora, eleição estadual e nacional. Pedi a liberação para o meu partido me liberou, me deu as devidas cartas ali, por isso que eu sou muito grato a ele, mas encontrei no Progressistas um partido que tem os valores que eu defendo, tem a coerência que eu defendo, de ser um partido no Rio Grande do Sul posicionado à direita, mas também sem deixar de ter um trabalho social, um trabalho comunitário, um trabalho com entrega. Fui muito bem recebido pelos meus colegas vereadores aqui em Porto Alegre, então é um passo importante na trajetória política do Marcos, ter um partido maior, mais forte, com as bandeiras juntas que eu defendo, para que eu possa continuar o meu mandato na Câmara de Vereadores e, quem sabe, ele na frente está ocupando outros postos com mais responsabilidade do nosso Estado. Enfim, sempre pensando numa Porto Alegre melhor. Pretende ser candidato a deputado? Pretendo sim. Hoje sou pré-candidato a deputado estadual
mas sempre com foco aqui em Porto Alegre. Acredito que o Estado vai bem se a capital vai bem. E eu vejo estados como Paraná, Santa Catarina, São Paulo, o governo do Estado muito alinhado com a capital. E aqui eu sinto falta disso. A gente vê agora na questão da proteção contra a cheia. O governo do Estado deveria assumir esse protagonismo. E hoje a gente vê cada cidade dando o seu jeito de proteger a cada cidade. A gente vê o El Ninho se aproximando, Porto Alegre com uma estratégia, em que eu concordo. A gente vê o medo de Cachoeirinha, o medo de Canoas, por mais que tenha estudos que não vai trazer impacto, mas assim, é falta do governo estadual assumir essa liderança. Estou dando um exemplo, a gente tem a questão da habitação, da infraestrutura, das estradas, então a capital ela tem que ser protagonista junto ao governo do Estado. Hoje eu sinto falta, e eu, como pré-candidato a deputado estadual, trago isso, que a capital precisa ter candidatos que acreditem no nosso potencial aqui, porque, como eu disse, se a capital vai bem, o Estado vai bem. A gente vai ter uma eleição para governador esse ano, Marcos, e onde, mais uma vez, a gente vê que vão ter os dois polos, direita e esquerda, e o centro, né? Como é que está enxergando esse pleito para esse ano? O PT tendo aberto mão da cabeça de chapa em favor da Juliana Brizola. Como é que tu enxerga hoje essa eleição para governador? Nós temos aí no cenário da esquerda uma união da esquerda, por mais que o PT daqui não queria a candidatura da Juliana Brizola, nós tivemos uma intervenção vindo do presidente Lula. A Juliana Brizola, inclusive, foi a candidata que concorreu à Prefeitura de Porto Alegre, apoiada pelo governador Eduardo Leite. Então, digo que claramente, a esquerda vencer o governo do Estado seria um retrocesso. Então, a gente tem uma outra candidatura que é a continuidade do governo Eduardo Leite, e a gente tem uma candidatura nova, que é a candidatura em que eu vou apoiar, do hoje deputado federal Zucco, junto com a vice Silvana Covatti. Acredito que o Zucco conseguiu montar partidos importantes que vão apoiar ele na eleição, tem transmitido de maneira muito humilde e dedicada às necessidades do Estado. Obviamente que nós estamos numa pré-campanha, vai chegar a campanha onde vai trazer as suas propostas, e aí mais do que apoiar a candidatura é fazer ela dar certo, um governo que dá certo, escolher bons secretários, que o plano de governo possa ser executado. Então, hoje a gente está na expectativa aí de um bom debate. Eu acho ainda que o debate ele decide o voto do eleitor, então a gente espera que tenha debates qualificados, que apresentem propostas para o Estado, e eu estarei junto com Zucco e Silvana para trazer boas propostas para o Estado e, principalmente, depois de eleitos, para que elas se concretizem, principalmente no ponto que eu trouxe aqui da proteção contra a cheia, a questão da infraestrutura do Estado, de temas que envolvem a capital. E é fundamental que a capital esteja no centro das decisões, porque elas impactam no Estado como um todo. Vou fazer duas perguntas em uma. A primeira é o seguinte: qual é a tua visão sobre o governo Leite? E também o porquê que o candidato da situação, né, atual vice-governador, aparece com tão pouca popularidade nas pesquisas, o Gabriel Souza? Eu acredito, assim, o governo Eduardo Leite, principalmente no primeiro mandato, ele conseguiu fazer reformas importantes, e aí aquilo que deu certo a gente tem que trazer, mas também a gente tem que trazer e tentar melhorar aquilo que não deu certo. Por isso que eu vejo que, infelizmente, o governador Eduardo Leite, ele demonstrou na sua primeira gestão e na segunda um âmbito muito grande de ser presidente, e acabou colocando e deixando os gaúchos em segundo plano, e o gaúcho sente isso. Ele renunciou na sua primeira gestão, dizendo que não iria à reeleição, depois foi à reeleição, né, por menos de 2.000 votos, foi ao segundo turno, se reelegeu, e agora, nem no final do seu mandato, já estava de novo ameaçando sair, não saiu, e um Estado que sofreu tanto com as enchentes, que luta para se recuperar, deve estar em primeiro lugar. Então, o maior erro, na minha visão, foi essa questão de prioridade. Um Estado que sofreu a sua maior tragédia climática, ele tem que estar em primeiro lugar, não os anseios pessoais políticos. E talvez isso que prejudique o vice Gabriel Souza, os anseios políticos do atual governador Eduardo Leite,
que acabou não priorizando o povo gaúcho que lhe elegeu 2 vezes. Então, por isso eu vejo hoje o candidato Zucco, junto com a composição que ele está fazendo, com os partidos, com o que ele já está trazendo e vai trazer ainda mais de propostas aqui para o nosso Estado, com muita força e com esperança de trazer um Estado cada vez mais seguro, do ponto de vista de proteção climática, da infraestrutura, do agro. Então, eu vejo hoje a candidatura que traz esperança para o Rio Grande do Sul, é a candidatura do Zucco. O Gabriel e também o Maranata têm falado em algumas entrevistas que o Zucco e a Juliana têm fugido dos debates. Sabe alguma informação sobre isso? Como é que tu enxerga essa situação? Os debates nem começaram ainda, são pré-candidatos. Eu acho que não estão fugindo, acho que no momento adequado as propostas vão ser trazidas e cada candidato tem a sua estratégia. Talvez o Gabriel, por ser vice-governador, ele tem a máquina ao seu lado, ele tem os números ao seu lado e ele tem uma certa vantagem neste ponto. Os outros candidatos, eles precisam se aprimorar, ouvir lideranças, ir nas regiões, isso faz parte do processo. Então, eles estão se preparando para o momento oportuno, que vai ser o momento da entrega do plano de governo, dos debates na rádio, na TV, nas redes sociais. Então, eu vejo que é um momento de preparação, de pré-campanha, para isso que serve a pré-campanha. Então, muitas vezes cobram qual é a proposta. Bom, a proposta vai chegar no momento adequado, nem os planos de governo ainda foram entregues. Então, eu entendo que não é fugir do debate, mas sim respeitar o tempo de maturidade das candidaturas para, no momento oportuno, enfrentar o debate e a população tirar a conclusão daquilo que ela acha melhor para o seu Estado. Nós vamos ter a eleição para presidente também esse ano e a gente vê um cenário onde a esquerda está unida em prol de uma candidatura do presidente Lula e nós vamos ter várias candidaturas de direita. Qual é o teu pensamento sobre isso? Essas várias candidaturas de direita, elas podem enfraquecer a direita ou isso fortalece a direita no enfrentamento com uma esquerda que está unida? Eu não vejo que enfraquece a direita, porque devem ser planos de governos muito parecidos. Hoje eu vejo quem tem mais capacidade de vencer o Lula é o Flávio Bolsonaro. Eu gostaria de ver pessoalmente o Zema como vice do Flávio Bolsonaro. Eu acho que a chapa ficaria muito forte, traria a experiência do Zema como governador 2 vezes de Minas Gerais, pegou um estado do PT quebrado, fez uma ótima primeira gestão, por isso que foi reeleito, então traz uma experiência do executivo para se aliar junto à força política do Flávio Bolsonaro. Eu acho que seria uma chapa, talvez a ideal, para vencer a esquerda, respeitando outros bons candidatos que podem surgir, como é o caso do Caiado, que tem ótimos números também em Goiás, mas eu particularmente gostaria de ver essa chapa concorrendo a presidente. Lembrando que muitas vezes a gente pensa que o vice é abrir mão, mas muitas vezes um vice pode ser um ótimo ministro. E pode virar um presidente? Pode virar um presidente também, mas porque hoje eu gosto muito do cargo de executivo, porque ele muda a realidade, no caso do país, do estado ou do município. Só que um presidente, um governador, um prefeito só dá resultado se ele escolher boas pessoas andar ao seu lado. No caso do prefeito, os secretários, dos governadores também, e dos presidentes, os ministros. E aí eu vejo que o governo Bolsonaro, principalmente no seu início, escalou bons ministros, ministros técnicos. A gente vê totalmente ao contrário do que o presidente Lula fez. Então eu vejo na capacidade do Flávio e do Zema de escalar um bom time para que a gente comece a ter entregas na vida real do cidadão. E eu sempre vou dizer, minha prioridade sempre vai ser Porto Alegre. Vou me envolver na eleição nacional, trazer a minha opinião de maneira muito transparente, me posicionar, mas a minha prioridade sempre vai ser Porto Alegre acima de tudo. Pois é, tu falou ali que o ideal seria o Flávio Bolsonaro e o Zema, justamente foi por isso que originou a minha pergunta. Porque a gente sabe que qual é o target da votação que a esquerda vai ter no país. Daqui um pouco, essa entre aspas, não união, essa dissolução da direita em várias candidaturas, não pode possivelmente também ajudar a esquerda a vencer no primeiro turno, pela votação? Porque daqui a pouco se junta tudo com o candidato, vamos dizer, como tu citou ali, o Flávio Bolsonaro, que é a princípio que está melhor nas pesquisas. Se todos essas candidaturas apoiassem o Flávio Bolsonaro, não teria uma chance maior de vencer, ou até mesmo no primeiro turno? Talvez teria, mas a gente não pode tirar também o protagonismo e o desejo de alguns candidatos concorrerem à presidência, falarem dos seus números.
o Caiado foi governador de Goiás, o Zema de Minas, Minas junto com São Paulo, aí o maior colégio eleitoral, isso define a eleição. E vamos lá, vamos num debate. Vai estar o Lula de um lado, Caiado, Zema, Flávio de outro. Vamos combinar que vai ficar muito difícil para o Lula conseguir explicar o inexplicável com 3 contra ele no debate. E esses 3, aquele que passar para o segundo turno, os outros 2 vão apoiar. Estou dando um exemplo. Então, isso tudo faz parte de uma estratégia, de um momento que vai ser importante, onde vamos falar dos problemas do Brasil, das soluções do Brasil. Então, eu não vejo como um problema da direita ter mais de um candidato. Por óbvio, gostaria de que pelo menos ficasse em 2 esse número para ter um deles mais forte, porque já no primeiro turno dá um sinal da mudança que a gente quer para o país. Caso tu não te eleges, aliás, caso confirmem a candidatura antes, né, para deputado estadual, e caso não seja eleito, né, e volte ao mandato de vereador, tem algo que tu ainda não conseguiu realizar, que tu gostaria de realizar nesses próximos 2 anos de mandato? Acho que tem muita coisa para realizar. Eu sou nascido e criado em Porto Alegre, tenho muito amor pela minha cidade, eu sei que ela passou por um momento difícil, e eu vejo aí, principalmente a questão social da cidade. As pessoas em situação de rua, eu vejo que é um problema que aumenta e a gente precisa enfrentar da melhor forma. E eu digo aqui com muita clareza que hoje a gente gasta milhões na consequência e não ataca a causa. A gente trata com assistência quem sofre de dependência. Hoje o grande problema das pessoas em situação de rua, da insegurança da cidade, é a dependência química, é a droga. Então, o usuário do crack, ele está nas ruas, ele furta a energia, que tira a iluminação, que desliga o semáforo, que tira o abastecimento de água de milhares de pessoas, que furta a energia do comércio. E esse mesmo usuário, ele está usando o serviço da prefeitura, os albergues, os centros POPs. Então, nós estamos gastando milhões para sustentar um vício. E aí, assim, eu não posso concordar que em 2025 o governo federal fez uma portaria que botou morador em situação de rua a prioridade para receber Bolsa Família, que a gente chama de Bolsa Crack. Eu vi, ninguém me contou. Quando eles recebem o valor dos R$600, eles gastam tudo no mesmo dia. E muitas vezes aquele trabalho que é feito de reinserção no mercado de trabalho, de adaptação, se perde todo naqueles dias, quando eles não deixam o cartão deles na boca para fazer uma conta. Então, assim, ou a gente começa a atacar o problema, que é o usuário, que é tirar essas pessoas, porque esse valor, o Bolsa Família tem que ser uma porta de entrada com uma porta de saída, tem gente que precisa, a gente confunde assistencialismo com assistência social. Aí nós temos as mães atípicas, que têm muitas dificuldades de locomoção, de logística, todo um desafio com os seus filhos recebendo um BPC, que é um valor pequeno que não cobre nada, e elas não podem nem ter o segundo trabalho formal. Às vezes tem que fazer um trabalho informal e a gente vê o morador em situação de rua ganhando Bolsa Família para usar droga. Está errado, né? Então, assim, a gente precisa enfrentar esse problema. Eu defendo e tenho estudado mais cada caso que a gente tem que investir nas comunidades terapêuticas. Chapecó tem feito isso, outras cidades, que é tirar aquela pessoa que está em situação de rua com dependência química, levar para um lugar onde ela vai ter qualificação profissional, vai ter um curso técnico, vai ter um acompanhamento, muitas vezes, com a palavra de Deus, porque às vezes é só isso que vai tirar o espírito mal delas, e no momento adequado, depois de 10, 11, 12 meses, ela volta para a sociedade evoluído. Porque hoje o que a gente vê, infelizmente, é a pessoa usa o serviço da prefeitura, compra droga e causa insegurança na cidade. Marcos, tu tens uma parceria em si com a deputada Ana Ortiz, que também, igual a ti, foi uma vereadora, que entrou na política muito cedo. E eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre o aprendizado com a deputada, né? Qual o legado que ela deixou, assim, dentre outras coisas, que a gente vê que a parceria é muito próxima, que vocês se dão muito bem. Sim. A Anne me mostrou algumas coisas que acho que os bons políticos têm que fazer, que é formar novos líderes, né? Ensinar, passar as boas experiências. E a Anne, acho que a questão mais importante que ela me mostrou é a coerência e a coragem. Uma deputada mulher que conseguiu acabar com a pensão vitalícia dos ex-governadores. Hoje, ainda as mulheres têm que vencer muito preconceito e muitas barreiras. Quando ela aprovou essa lei, era muito mais difícil.
E eu sempre vi nos corredores da Assembleia, no plenário, ela com muita coragem enfrentando. Passou esse projeto que até hoje marca a trajetória dela. Também veio a aposentadoria especial dos deputados, que também ela fez toda uma batalha para tirar. Então, o bom político hoje tem que ter coragem de enfrentar esses privilégios, mas também, Albano, a coragem de falar aquilo que deve ser dito e não ter medo. Muitas vezes o político ele quer agradar a todos e ele acaba não falando aquilo que tem que ser dito. Então, a coragem em todos os sentidos, eu aprendi com a deputada Anne Ortiz, e hoje eu digo, uso as minhas redes sociais para falar. Muitas vezes as pessoas podem não concordar, mas o papel do político é esse. Eu acho que o político, aquele que agradar todo mundo, ele já acaba não agradando ninguém, né? Então, acho que a coragem na atitude, nas palavras, ela é fundamental para o futuro da política. Eu tenho tentado fazer isso, por mais que eu não agrade todo mundo, dentro da minha coerência, eu tento ter coragem aí nas minhas decisões. A Anne, inclusive, está convidada, né, a comparecer aqui e bater um papo com a gente. Uma pessoa que, né, a gente já conhece há um tempão. E podia dar um spoiler para nós? Existe alguma construção de possível candidatura dela à prefeitura? Não? Tem? Acho que o primeiro desafio é a reeleição à deputada federal. A gente tem eleição extremamente importante, estadual, federal, governador, senadores e presidente, mas também a gente sabe que o resultado dessa eleição vai trazer um impacto para 2028. Então, vamos dizer ali que em março de 2027 já vai começar a se falar da sucessão do atual prefeito Sebastião Melo. Depois que os governadores, presidentes tomam posse, nomeiam secretários, ministros, começa o assunto da cidade. E, obviamente, aquelas pessoas que tiverem votação expressiva na capital, no caso aqui de Porto Alegre, vão ser lembradas para a prefeitura. Por óbvio, a deputada Anne Ortiz, pela a identidade que ela tem com a cidade, foi vereadora, foi muito bem votada, é sempre um nome lembrado. Eu tenho muita proximidade dela e eu, por exemplo, das emendas dela, eu tento trazer para Porto Alegre, porque é a capital, é a cidade que eu defendo e é prioritária para mim. Então, com toda certeza, ela, se Deus quiser, deve ser um dos nomes aí a ser cogitado como prefeita. Resta saber se vai se concretizar ou não, mas isso a gente deixa para o tempo decidir. Marcos, muito obrigado pela tua presença. Foi muito bom aí conhecer não só o teu trabalho, mas também os planos futuros, né? E o espaço está aberto sempre para o que for preciso, pautas positivas. Quando quiser vir aqui conversar com a gente, vai ser muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, espero vir outras vezes e parabenizo vocês pelo programa, pelo trabalho nas redes sociais. Eu sou um que não vivo sem elas e acho que cada vez elas vão ser mais importantes. Defendo um trabalho como os de vocês, sempre dando a liberdade das pessoas, dos políticos falarem aquilo que pensam, né? E aí a população faz o seu julgamento, se concorda ou não. Então eu sou daqueles que não me magoo com a crítica, principalmente quando a crítica é construtiva, acho que ela vem para agregar. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigado, então. Eu sou o jornalista Albano Gado. Nós estamos no estúdio SZ Working, aqui na Andradas 860, onde o Porto Alegre Oficial grava todos os seus podcasts, as suas entrevistas, com as personalidades aqui do Rio Grande do Sul e também personalidades nacionais. Foi um prazer ter você aqui conosco. Até a próxima.